Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bom, tem algum tempo já que eu quero aparecer aqui nesse formato, né? Trazendo um vídeo. E queria compartilhar algo com vocês, e ao mesmo tempo que compartilhar também uma recomendação de leitura. Hoje eu queria falar sobre esse livro aqui, ó. Quem Subirá ao Monte do Senhor? Uma teologia bíblica do livro de Levítico. Eu comprei esse livro na época do seminário, mas pelas demandas do seminário eu não pude ler e comecei a ler ele no início do ano. Eu tenho um hábito, não sei se bom ou se ruim, mas eu não consigo ah, ler o mesmo livro assim de ponta a ponta e depois passar para outro. Eu vou lendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eu estou lendo alguns livros ao mesmo tempo. Isso faz com que as leituras elas demorem um pouco mais. Então é um livro de quase 300 páginas, 295 páginas de leitura, né? Mais aqui a parte de bibliografia e tal. Mas concluí ele ontem. E aí eu queria falar um pouco sobre ele no seguinte sentido. Primeiro, esse foi um livro que me despertou assim de uma forma muito especial em relação à importância do culto, à relevância do culto e o modo com que a gente precisa lidar com o culto público, assim, algo que eu acho que algumas vezes a gente deixa a desejar. Então, me chamou muita a atenção como ele aborda, né, ali o livro de Levítico assim, o livro possui várias nuances, tá? Ele vai falar sobre Levítico em si, obviamente, porque é uma teologia bíblica de Levítico, mas ele começa trazendo um panorama do Pentateuco primeiro, tem 3 capítulos ali próprios em Levíticos e depois ele vai trabalhar a aplicação disso, né? E fazer pontes disso com o Novo Testamento. Então você tem muito de cristologia, você tem muito da ação do Espírito Santo, da união com Cristo. Então é bem interessante nesse sentido o panorama geral, para além do livro de Levítico em si, como ele faz essas pontes. Afinal, é uma teologia bíblica, né? Então, como ele constrói essas pontes com toda a metanarrativa. Então, gastei alguns meses de leitura, mas foi uma leitura muito proveitosa, lendo devagar, com algumas voltando em alguns trechos. Eu achei muito interessante como ele constrói o argumento dele exegeticamente, tá? Sobre a construção do tabernáculo como habitação de Deus e como isso passa de ser habitação de Deus para o relacionamento de Deus com o seu povo. Aliás, essa é a tese principal do livro, né? Deus construindo meios de se relacionar com seu povo, de habitar no meio do seu povo, de ter a sua presença ali no meio do seu povo, sendo que esse povo caiu em pecado, então o próprio Deus reata, né, esse relacionamento. Então é um livro que também fala sobre aliança de um modo geral. Então, é um compartilhar da minha leitura, ao mesmo tempo também que é uma recomendação. Quem subirá ao monte do Senhor? Uma teologia bíblica do livro de Levítico. Creio que vai ser uma leitura proveitosa para você que se interessar. E ele é um livro do Michael Morales e foi publicado pela editora nossa, né? Casa Editora Presbiteriana, Editora Cultura Cristã. Então, tá aqui. Deus abençoe a vida de vocês e que seja aí uma leitura também, assim como foi para mim, uma leitura que enriqueça a vida dos irmãos. Se você já leu, manda aqui embaixo, né? Eu não tenho esse costume, não tenho esse hábito de vídeo de Instagram, não estou acostumado muito com isso. Mas manda aí, comenta aí se você já leu, o que te chamou a atenção. E se você não leu ainda e quer ler, eu posso mandar link, alguma coisa assim. Tá bom? Deus abençoe, fiquem com a paz.